Gasparetto, teu irmão, o Irineu, veio aqui, aí incorporou... Bonito aquele programa, hein? Hein? Eu achei tão bonito, Você gostou? Tão sensível, gostei demais. Aí você ficou com inveja de se eu vou de lá novo. também, falei um escândalo lá também. Não, porque você já tinha vindo. E foi ótimo o nosso trabalho aqui também. Foi muito simpático, só que você não pintou, não tinha pintado. Não. Aí eu disse, não, vem, mas vamos pedir pra ele pintar e tal. Então vamos embora. E antes da gente começar a falar sobre isso, sobre o fato de você pintar, tem alguma coisa que mudou em você? O que é? Você cortou o cabelo? Eu tava com um cabelão assim, comprido, aí passei a tesoura, por causa do calor. Você ficou mais Eu gosto de mudar toda hora, né, João? Eu acho que as presenças que eu tenho desse pessoal meio pirado, que são esses artistas, eu tô sempre agitando. Mas eles morrem e continuam pirados? Continua. Às vezes é piora. Não aprenderam nada? Não, às vezes até piora. Tem uns que pioram, né? Bom, também você tem que entender o que é essa piração. Eu acho que a cabeça deles, né, a piração deles, quando não é negativa, não é destrutiva, porque o conselho era bem destrutivo, né? Mas, por exemplo, Picasso tem uma piração incrível, né? Bonita demais, né? Pra mudar. Incrementa só, né? Mas eles continuam assim... Modigliani aparece de vez em quando? Modigliani é muito frequente. E o Piradão também? Não, o Modigliani tem uma história diferente. O Modigliani, ele já teve uma reencarnação rápida de 16 anos. E para disciplinar ele, porque ele estava completamente pirado. Para disciplinar, ele veio como que? Sargento do Exército? Não. Ele veio numa família, aqui no Brasil, com pais muito severos, filho único, morreu num acidente e viveu pouco tempo, mas foi criado assim com muita severidade. Pais muito católicos, muito sérios, entendeu? E ele isso melhora ele, Modigliani, lá? Melhorou, porque ele aceitou o negócio. Ele não conseguia se controlar, ele estava muito pirado, né? Ele não conseguia se controlar. Quer dizer que você morre, Jô, e às vezes você, ao invés do teu processo, o pessoal fala, morreu, descansou, não é bem assim, né? Às vezes o processo fica pior, fica mais ativo. E é mais difícil para essas pessoas, né? Então você pega um Van Gogh, por exemplo, que morreu louco. Foi terrível. Suicidou. Como é que ele está hoje em dia? Olha, veja só, precisa você ver, ele está bem. Ele tem um profundo conhecimento de metafísica. Ele me ensina muito quando a gente consegue se encontrar. Mas a primeira semana que ele veio, já faz muitos anos, né? A primeira semana que ele veio, só de se aproximar daqui da Terra, das coisas dele, porque eles têm que tentar pintar como eles pintaram há 100 anos atrás, sei lá, né? Então eles têm que se concentrar um pouco com aquela personalidade deles para tentar fazer alguma coisa semelhante. Senão ninguém sabe que é um Van Gogh, né? Já que a proposta era pintar para mostrar que eles continuam vivendo. E ele se ligava com aquilo. Eu quase pirei, João. Eu quase pirei. Foi uma semana terrível, não sabia o que estava acontecendo. Pensei que tinha já pego um obsessor, né? Quer dizer, quando a gente pega assim, uns clientes assim, meio terríveis, entendeu? Desorientado, Quem Como é que se livra disso? Como é que faz? Show, sobe? Olha, até às vezes dá. Sobe, sai, passa daqui. Depende de quem, quando e que intenção. Das vezes, a pessoa não tem noção que está morta, né? Ela não tem noção direito. Então, mesmo tendo morrido há tantos anos? Tem gente, Jô, que tem gente que morre, volta, não tem a menor noção de nada. Para eles tudo é um sonho. Não tem noção. Porque você tem que ter cabeça para isso. Um pintor que tenha sido drogado, tenha morrido por drogas. Mas isso não quer dizer nada. Porque às vezes a experiência da droga é uma experiência tão dura para quebrar as ilusões da pessoa e o orgulho da pessoa, que ele morre drogado, mas ele sai vitorioso, ele consegue se libertar. Mas lá em cima a cabecinha dele continua maluca como era aqui? Eles passam por tratamento, depende da pessoa, passa por tratamento de readaptação. E se a pessoa consegue se firmar legal, então tudo bem. Entendeu? Senão, às vezes, continua num ciclo de evolução. Depende de cada caso. Cada caso é uma história. Olha, eu tenho estudado muitas histórias, mas cada caso é um caso. É muito interessante. O teu irmão esteve aqui, o Irineu esteve aqui, e aí ele se apresentou incorporando o Cazuza. John Lennon, o Cartola e o Cazuza. Certo? E disse que tinha um monte de gente em volta aqui assistindo o programa. Disse que estava o Elvis assistindo, eu fiquei até muito lisonjeado. Eu digo, poxa, o Elvis está aqui louco para descer, mas não desceu porque entrou o John Lennon no lugar e que tinha feito uma música para mim na véspera. Eu fiquei super lisonjeado. Agora, ele diz o seguinte, não é ele que escolhe. Não. Você escolhe quem você quer que venha? Não. Veja bem, o que acontece é o seguinte, gente. Esse pessoal, depois que passou para um outro lado, a preocupação deles é de alguma forma tentar entrar em contato com a gente e tentar dizer, olha, a coisa continua. Mas o único instrumento que eles têm
possível atualmente, né? A tecnologia não chegou lá ainda. É a sensibilidade das pessoas. A coisa mais antiga que existe aí é a questão da mediunidade, né? Então eles se ajuntam. Mas antes da gente reencarnar, eu, meu irmão, minha mãe, a gente tem notícia de a gente se planejou. Nós vamos nascer juntos, vamos se ajudar, vamos fazer um trabalho só, um ajuda o outro. Você tá sua mãe recebe que tipo de Mamãe são os romances. Mamãe tem quase aí 30 anos com uma série de romances, né? A psicografia. Ela só psicografa? Só psicografa. Ela também recebe as entidades e tal. Mas é a psicografia que está aí. Eles mentem muito? Os espíritos? Tem uns que descem mente? Depende. Mentem? Depende. Por exemplo, quando eu comecei, você vê, começaram a assinar esses nomes, eu desconfiava. Alguns eu conhecia, alguns eu não conhecia. Um cara chegou lá, pintou um quadro bonito, falou, e botou o nome Halls. Eu nunca tinha visto Halls na minha vida. O que é Halls? Para mim, não sabia nem o que era. Depois eu ia procurar e tal, para ver na literatura se eu encontrava alguém com aquele nome, o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, é um processo delicado, porque a mediunidade é um negócio muito segura, muito certa. Isso é meu inconsciente, isso é uma piração minha. Você precisa de provas e mais provas, você precisa testar, você precisa ter o pé no chão. Porque é um universo difícil. É um universo difícil. Você falou uma coisa que foi muito interessante, deu muito fax aqui, muita carta, que você disse o seguinte, que depois que a pessoa morre, que os espíritos lá, eles continuam transando, têm relações sexuais. Tem. E eu digo, como é que é possível se a relação sexual é uma coisa tão material, tão ligada à carne, e eles chegam ao orgasmo e tudo no astral? Veja bem, principalmente se você vai ter uma reencarnação. Vamos supor. O orgasmo no além? Claro. Aliás, o orgasmo já é uma coisa do além, né? O orgasmo, a Via Láctea é um imenso orgasmo do além. Não é isso? Mas não é. Mas não é isso. Eu tenho uma forma de pensar. Eu acho que é na hora do orgasmo em que a vida é mais intensa, mais real, mais presente para o homem. Eu acho que a presença, se você tem Deus como vida, como grande poder da vida, eu acho que é no orgasmo e na força que ele traz depois, tudo aquilo que ele faz conosco, eu acho uma coisa até muito espiritual. Mas como é que consegue isso sem o lado material para completar? Você tem o corpo astral. O corpo astral é uma das coisas mais interessantes. Por exemplo, este corpo é cópia do teu corpo mesmo. Esse daqui é uma cópia. A própria genética... Mas o meu corpo astral é tão gordo quanto o meu corpo. Igualzinho, Jô. Você dorme, você sonha, você não tá magro, né? Você se vê no sonho, você não tá magro. Você tá gordo, você é gordo. É verdade. Eu nunca pensei nisso, mas... E vai continuar gordo depois que morrer. A menos que as condições psicológicas... Só esse corpinho aqui vai emagrecer, vai virar um esqueletinho. Esse não tem jeito. Mas a tua forma mesmo, que ela vem muito do teu psiquismo, né? Até você depois... Você sabe como você ficou confortável, né? Tua carreira depende também disso, né? De ser gordo, tua figura pública. Tudo isso começou a fazer parte muito forte de você. Se por um momento a gordura foi, sei lá, uma condição vida do teu emocional, sei lá, que você ficou gordo por se defender, sei lá o quê, qual foi a tua causa de que você desenvolveu isso, depois a gordura também começou a passar a ser parte do teu clichê, a ser parte da tua vida, começou a ser uma coisa bonita até, né? Fonte de sucesso e carinho das pessoas. Então aquilo vai ficando. Se você morre e se você continua com essas mesmas coisas, você continua com a mesma aparência. E a pessoa que opera? Opera a barriga, tira a barriga. O corpo astral também tira a barriga? Não, depende. Depende, isso é uma pergunta boa, depende. Veja bem, às vezes o processo da doença é aquele expurgo de alguma coisa. Porque o corpo astral, ele é muito sensível ao terceiro corpo, que é o corpo mental. Eu estou falando de uma cirurgia plástica. É claro. Né? Então você faz, ele se modifica. Ele se modifica de acordo. Como também, se você começar a transar muito, dentro de um positivismo, a tua imagem bonita, você modifica a matéria. E o travesti, por exemplo, que faz uma operação transexual que se transforma de homem em mulher, o que acontece com o corpo astral dele? É violentado? Se sente violentado? Se sente... Olha, eu acho que... Não, às vezes é o contrário. Tal é o desejo de ser mulher, que os órgãos no corpo espiritual dele, no corpo, né, corpo etéreo, ele começa a se transformar e se tornar feminino. Não briga. Opa, não mexa aí, não faça isso. Não. Ele assume. E ele assume e fica com aquela forma, é lógico. Porque você vê, se o nosso corpo físico já é tão plástico, imagine um corpo que, para quem tá lá é sólido. Não pensa que você vira fumacinha, não. Para quem tá lá é sólido. Mas ao mesmo tempo que é sólido, ele não está sob as leis da matéria densa. A matéria densa é um mundo muito
limitado, muito severo. Lá a coisa é mais ampla e mais fácil de você lidar a nível da tua mente. Então ele sofre com muita mais facilidade as transformações dos seus desejos, das suas atitudes interiores. Você compreendeu? Gasparito, eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar em reencarnação. Vou explicar por quê. Tá? Talvez você me dê uma explicação. É que todo mundo que reencarna espíritos do passado. Tá? Eu fiz essa pergunta para uma pessoa. Eu já falei isso aqui, quero te falar porque ninguém me dá uma resposta satisfatória. Quer dizer, reencarna, eu fui egípcio, eu fui grego, eu fui aia de Ramsés II. Quer dizer, de vidas passadas. De vidas passadas. Como se sabe que fora do mundo não existe essa relação espaço-tempo, quer dizer, os espíritos... Depende. Aí, como eu queria ter respondido a pergunta, fiquei em casa. Aí eu responderia assim, eu falaria isso. Mas não há, quer dizer, quer dizer, dentro de um outro universo não material, não existe isso. Quer dizer, o futuro e o passado estão acontecendo ao mesmo tempo. Não é assim. Espera um pouquinho, João. Isso existe. Acabar a minha pergunta. Já mesmo já conheci. Fica nervoso. Se o passado e os... Enfim, se pela física essas coisas se passam, podem, teoricamente, se passar ao mesmo tempo, por que é que nunca ninguém reencarna aqui e diz assim, eu fui prefeito de Chicago no ano 5000, ou eu fui empregado da CMTC no ano 3012, se é que ainda vai ter a CMTC no ano 3012. Enfim, por que não reencarna ninguém do futuro para vir aqui para evoluir? Porque a evolução não depende da evolução histórica. Veja bem, nossa mente está estruturada em tempo e espaço. Passado, presente e futuro. Essa é uma estrutura muito forte para nós, o nosso nível de consciência de vida. Sim. Então, essas são condições psicológicas em que a consciência está evoluindo. Muito bem. Quando você sai da matéria, você não perde a noção de tempo e espaço. Não pense que você morreu, aí não tem mais tempo, não é nada disso. Não, mas você não perde a noção de tempo e espaço, mas você vai se encontrar com espíritos do ano 6000 e tanto. Não vai não, senhor, não é assim não. Por que não? Porque veja bem, para você se eles estão lá, se eles já morreram, já estão lá. Não estão lá e não estão disponíveis a você. Depende se você tem capacidade de... Como estão aqui agora, mas você pode perceber? Não, mas se eles já morreram, eles estão lá. Eles poderiam voltar. Existe pessoal, planos. vai voltar. Você nasceu, mas você vai voltar assim, lá. Pense em planos diferentes de consciência e de vida. Todos juntos. Aqui é um consenso de realidade, um nível de consciência. E você tem outros... Aqui é maneira de dizer, né? Aqui você tem outros consensos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma sensibilidade que de repente fica entre dois consensos e consegue perceber um pouquinho a mais do que aquele que é o nosso aqui, chamado material. Você morre, você não vai perceber assim, depende se você tem cabeça para poder perceber. Você não pensa que você vai morrer, não, porque eu vou lá no reino de luz, no reino dos grandes anjos, das figuras extraordinárias, que vou chegar e vou encontrar, estão lá me esperando para bater papo. Não tem nada disso, não. Aí, para ver se você tem consciência para viver num mundo sem tempo, sem espaço, ou tempo e espaço, uma noção completamente diferente daquela. Mas tem uma ordem superior que ordena tudo isso, não tem? Tem a coordenação. Então, essa ordem superior não pode chegar e pegar um espírito como Mussolini e dizer, agora você que foi Mussolini, você vai voltar e vai ser monge numa abadia da Idade Média, em 1180. Não pode? Não, sabe por quê? Quando acaba o tempo e o espaço, para essas consciências mais avançadas, que eles transferem a consciência para um outro nível, um estado de nirvana, esse estado especial de consciência, eles não têm mais interesse dessa trajetória. Para eles mas não o Mussolini tinha que voltar para pagar alguma coisa. Então, volta lá. Volta lá de talvez ele esteja aí de favelado. Talvez ele esteja aí de favelado. Talvez ele esteja aí reencarnado com algum político. Lá em cima. Bom, eu vou chamar o reloginho aqui e nós vamos continuar com mais um papo com o Gasparito, que dessa vez ele não escapa sem pintar pra gente aqui. Você não sabe quem vai aparecer, né? Não tem certeza. Não sabe? Nada. Mas você já está sentindo alguém aqui em volta? Já, porque quando você me convidou e pediu para pintar, eu pedi primeiro para eles, né? Eles querem ir? Vamos sim. Então eles se organizaram, vamos ver o que dá, né? Estão aí do lado já. Quem mais? Quem tem aqui? Já tem? Tem, eu tô vendo Toulouse.
Toulouse tá aqui, que é um meu favorito. É um dos meus grandes favoritos. Viu? Ele tá onde? Que lado dele? Aqui tem. Não me deixa nervoso! Olha, a gente vai sentir umas cosquinhas lá, uns arrepios, né? É um dos meus favoritos, o Toulouse. E eu sempre explico isso aqui para todo convidado, sobretudo quando a gente está tratando desse assunto mediúnico, que quem está sentado ali à direita é o Tião. Ninguém está vendo uma entidade. Aquilo não é um preto velho que me protege. Ele me protege, sim, mas um carne e osso, não é uma entidade que está ali. Porque, de repente, o Gasparetto pode dizer, ó, tô vendo um outro pintor ali que eu não conheço. Bom, então nós vamos voltar, vou chamar o reloginho, e aí o Luiz Antônio Gasparetto vai finalmente pintar pra gente aqui. Te agradeço demais, vou chamar o reloginho. Willem, vamos lá, roda aí o reloginho. Para pintores. E que agora aqui nesse nosso segundo bloco nós vamos passar para lá. Porque tá eu vou ficar, né? Tem que ficar ajudando, né? Ah, por favor. Eu vou ficar de cambono de pintor. Você já imaginou? Com o maior prazer. Vamos lá, microfone lá. Precisa de alguma coisa especial, Gasparetto? Não, eu só vou botar isso daqui, vocês me permitem, porque eles fazem uma sujeira. Fazem uma sujeira? Limpinha, né? Vamos ver como é que fica até o... Sei. Talvez seja bom também. Alex. Sapato, fica à vontade, porque eles são... Ele suja mais pra que lado? Qualquer um, não tem jeito. Senta aqui, pega a cadeira, põe aqui. Posso ficar em pé? Pode, também pode. Você só... Agora você tem que segurar aqui com uma certa... É porque eu em pé fico mais à vontade. Porque na hora que eu entrar no trânsito não dá nem pra conversar, então é rápido. Agora Tá. você segura aqui nessa ponta e nessa, assim, ó. Firme. Tá legal? Aqui e aqui? Isso. É isso? Que a coisa é essa. Rápido. Pega um avental lá pra mim antes. Não tem, né? Então vai assim. Mas não vai borrar, não. Então vamos embora. Dá um som. Deixa eu me concentrar no sol. Renaud Dufin. Vai segurando aqui.
ver se vai pintar um Lautrec aqui, né? Renoir. Lá em cima teu nome que não deu pra ouvir. Tissot. Tissot em cima, Renoir embaixo. E agora é tinta, meu. Aqui não tá dando pra eu ler. Monet? Monet. Ça, c'est ce film. C'est tout ceci. Les yeux, comme tu veux. Os olhos, ele disse que aqui basta, Dani, os olhos. Les oreilles sont ici. As orelhas. Ça. Cabelo. Nariz. Boca. Chat. Diz que é uma moça, tá botando umas flores ali no cabelo, como é uma moça. Tá botando. L'heure devient
Je change. Ela diz que vê como a cor vai mudando, à medida que vai misturando. Hier. Et à la fin, on fait comme ça. Dans de définition, d'expression. Do movimento todo. Mouvement donne des forces à l'expression. Quem é? Ça, c'est des Henri. C'est le dit de Toulouse, c'est Henri de Toulouse. Henri Toulouse-Lautrec. Fini? Toulouse-Lautrec aqui. Parabéns. Traz um paninho pra mim aqui. Porque um deles fez questão de me sapecar. Tem um deles que era bem sacana, que fez questão de me... É, para você não sujar o quadro. Para eu não sujar o quadro. Não, foi muito simpático. Vamos passar pra lá. Você precisa de um pano, mas de um pano, né? É acrílico? Tinta acrílica? Tudo bem, mas de qualquer forma já fica aqui. Vem cá, muito obrigado. Uma salva de palmas aqui. Aquele ele fez de ponta cabeça, né? Aquele é o contrário que ele pintou. Ele pintou de ponta cabeça. Vai virando aqui, Alex. É um esboço rápido também, né, Jô? Eles fazem um negócio bem rápido, sim. Claro. Agora, o Toulouse é meu, né? Presente dele pra mim? Pode ficar. É mesmo? Tá na cara, né? Puxa, que maravilha. Bom, Gasparetto, além disso tudo, você ainda acha tempo pra estar lançando 3 livros de autoajuda? E esse é meu papo predileto, porque... Como é que é isso? Olha, Jô, sei lá, cada um tem uma visão de vida, né? Minha visão, a partir de todas essas experiências, foi de que, principalmente aqui no Brasil, né? A gente tá precisando de muita ajuda no sentido moral, no sentido de modificação. Então, eu estou muito ligado a esse movimento de autoajuda. Como é que eu posso ensinar as pessoas a usar o potencial delas? Então, meus livros, meus cursos, eu tenho um programa de rádio, todas as manhãs, né? Na Difusora São Paulo, onde eu estou lá ensinando o que eu posso ensinar, né? Porque eu também tenho formação de psicólogo, etc. De ensinar como você transar as suas culpas, a sua vida emocional, como você se abrir para um poder maior que está dentro de você, quer dizer, a coisa da sabedoria, da inteligência, da esperteza, enfim, procurar despertar as pessoas para o potencial que há nelas, mas que elas sejam responsáveis por ela. Porque eu não sou a favor assim, de sectarismo, religião, essas coisas. Eu sou meio independente, porque depois que eu conheci a vida astral, você fica muito independente. Puxa, o ser humano é o ser humano. Tá, que a gente usa as escolas religiosas, a gente tem as escolas políticas, filosóficas que mais nos afinizamos, isso tudo faz parte da gente. Mas o homem, ele é uma expressão grande do universo, ele precisa conhecer isso, que ele é independente. Esses livros você trouxe aqui hoje? Não trouxe, Jô. Não trouxe. Eu vi com o negócio da pintura. Mas, quer ver, eu tô com um livro agora que chama-se Se Liga em Você. Eu fiz um para adulto e fiz um para criança. Esse de criança é uma gracinha, porque eu digo para criança que ela tem uma luz no peito dela. Quando ela pensa legal, essa luz acende. Quando ela pensa negativo, né, pensa ruim, a luz se apaga e ela fica triste. Então, com isso eu vou ensinando o que é medo, o que é culpa, o que é desilusão, como é que ela usa a imaginação para não criar desilusões. Então eu vou ensinando devagar e simples ela se movimentar dentro do universo dela.
Que é uma coisa que a gente não tem, né, gente? A gente vai para a escola, desenvolve intelecto, mas a nossa consciência de nós, emocional, nós somos infantis, né? Claro. A maioria de nós tem 3 anos de idade, né? 3, 4, né? Somos crianças disfarçadas de adultos, por causa da, né, inabilidade de lidar com a gente. Então eu tenho me dedicado, mais do que a isso, porque isso eu faço assim só em programas, ou agora vou fazer na Espanha, mas eu tenho me dedicado no Brasil à educação de autoajuda, educação de adultos, que é o que eu mais acredito. Eu dedico minha vida a isso. E você faz isso exatamente aonde, Gasparetto? Olha, eu criei... tem um consultório, você faz na tua casa, tem eu criei um espaço. Espaço. É um espaço. Como é que se chama? Vida e Consciência. Hein? Vida e Consciência. Vida e Consciência, fica onde? Ele fica ali na rua Professor Serafim Orlandi, 356, ali perto de Ipiranga, porque eu sou de Ipiranga, né? Nasci no Ipiranga e acabei ficando lá, né? E lá também tem o centro, onde eu faço todo esse trabalho mediúnico, mas esse é um trabalho, digamos, o centro é um trabalho voluntário. Nesse espaço é um trabalho profissional, né? E eu, então, faço o curso para adultos de autoajuda. Esse projeto chama-se Vida e Consciência, que é onde eu comecei a ensinar as pessoas a ser o próprio terapeuta delas. Qual é a primeira lição disso tudo, Gasparetto? De todas? Primeiríssima. Essa é a mais chocante, João. Que você é 100% responsável por você. A matar a vítima. Bom, eu conversei... eu conversei aqui com o médium Luiz Antônio Gasparetto, que agora está dedicando uma grande parte do seu tempo a autoajuda, a livros sobre autoajuda, a ensinar as pessoas a serem responsáveis por elas mesmas. Gasparetto, muito obrigado. Um abraço a você, ao Toulouse e a todos aqueles que estiveram aqui junto conosco. Uma mesa, se não me engano, tem um Renoir. Tem um Renoir e tem um Tissot. Que aqueles foram feitos com as duas mãos ao mesmo tempo, né? Um espírito em cada lado. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.